Conversas que Alimentam, o podcast da Kodai. Episódio 4. Aqui tem agricultura familiar. Fernanda Menezes e Agnes Hamashiro. Olá, estamos no videocast Conversas que Alimentam da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a Kodai. Eu sou a Lígia, sou nutricionista na Kodai desde 2016 e nesse episódio do Conversas que Alimentam, nós vamos discutir um pouco sobre a aquisição de alimentos e como que a Kodai funciona. Para isso, nós estamos aqui na companhia da Fernanda Menezes, a nutricionista responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar aqui no município de São Paulo, e a Agnes Hamashiro, que é a nutricionista do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Agricultura Familiar da Kodai. Para essa conversa, nós escolhemos a própria Kodai como local de discussão dessa nossa conversa aqui, informal, para a gente falar um pouquinho sobre o funcionamento da Kodai. A Kodai fica no Centro Histórico de São Paulo. Estamos aqui com essa vista do Vale do Anhangabaú, o local onde boa parte das políticas públicas do município acontecem, são discutidas, são planejadas. E aí, para começar nossa conversa, eu queria que a Fernanda contasse um pouco sobre quem é você, o que você faz aqui na Kodai, como que você chegou até aqui, e se você puder contar um pouco da sua trajetória aqui na Kodai. Eu sou nutricionista, sou formada há mais de 20 anos pela Saúde Pública da USP. Na minha trajetória, eu sou especialista em nutrição materna infantil, gosto muito, dessa área de pediatria, atuei na área ambulatorial e hospitalar também, com público infantil. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, então gosto também dessa área de pesquisa, área acadêmica. Em algum momento da minha carreira eu fiquei na dúvida, se eu ia para a docência, se eu ia atuar nessa área. E aí há 10 anos surgiu essa oportunidade então, de trabalhar aqui na Prefeitura de São Paulo, numa área totalmente diferente, mas que me encantou, que é essa área da política pública, trabalhar com alimentação escolar. Então estou na Kodai há 10 anos, atuei primeiramente no campo, então diretamente nas escolas, supervisionando a alimentação escolar lá na ponta, acompanhando as crianças se alimentarem, atuando em parceria com as escolas em projetos de educação alimentar e nutricional. E aí desde 2020 eu componho então a equipe interna da Kodai, que aqui na Kodai a gente tem mais de 200 servidores, colaboradores, que estão divididos aqui em vários núcleos. E eu atuei então em 2020 no núcleo de agricultura familiar, aqui em parceria com a Agnes. E este ano assumi o desafio, então, de estar à frente como responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar. Certo. E o que uma responsável técnica faz? Qual que é a função dela no programa, Fê? A responsável técnica, ela tem diversas atribuições aí previstas, pelo nosso Conselho Federal de Nutricionistas. Então, tem atribuições desde pensar na elaboração do cardápio, então é a responsabilidade técnica de elaborar o cardápio de acordo com as diretrizes do PNAE, seguindo então a recomendação. A gente se baseia na resolução 6, que foi publicada em 2020 pelo FNDE. A gente tem como referência o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Então são essas questões que norteiam a elaboração do cardápio e também a aquisição de alimentos. A atribuição de avaliar o estado nutricional dos estudantes, então acompanhar como é que está diante do perfil epidemiológico da sociedade brasileira e mundial do aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. É importante estar como nossa atribuição, acompanhar o estado nutricional. Até para avaliar o programa, como que, se ele precisa de algum ajuste. Sim, é nossa preocupação, avaliar constantemente a questão do porcionamento e atender às necessidades nutricionais no período de permanência dos estudantes, que varia um pouco, então, de acordo com a modalidade de ensino. Para o SEI, a nossa missão é atender 70% das necessidades e para MEMF em tempo parcial, pelo menos 30% das necessidades. E pensar, então, na qualidade dessa alimentação que está sendo oferecida.
né? Então, qual é o alimento que a gente deseja que compõe esse cardápio. E aí a gente tem toda uma equipe técnica, que a Agnes vai falar um pouco, né, que pensa na especificação e desenhar esse produto, para garantir, então, esse direito da alimentação adequada, saudável, e também da segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. Certo. Como a Fê colocou, vou te chamar de Fê, não consigo falar Fernanda. A gente tem uma equipe interna, né? Então são vários núcleos, e uma equipe externa que ela falou que é do campo, que são as nutricionistas que realizam as visitas técnicas nas escolas, fazem o acompanhamento, a fiscalização do programa, a orientação. A Agnes faz parte da equipe interna do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Agricultura Familiar, né? Então fala um pouquinho, Agnes, quem é você, a sua trajetória. Tudo bom, Lígia, Fernanda, minhas colegas aqui de CODAI. Há 15 anos já estou aqui na CODAI, atuando, comecei realmente no campo. Eu acho que é uma área muito vasta, você está na ponta, conhecendo a realidade, né, dos estudantes, os desafios das merendeiras para preparar 2 milhões, né, de refeições por dia. Então é um desafio enorme, porque nossas refeições são artesanais de certa forma, né, Lígia? Sim. E então comecei no campo, acho que foi bem rico para mim essa experiência. Depois passei por outros núcleos aqui de treinamento, de estágios, de projetos, e desde 2021 que comecei com a Fernanda aqui, a gente foi desbravar a área de agricultura familiar, que era um núcleo independente no início, era mais ligado à logística, e desde 2021, começou a compor o núcleo de pesquisa e desenvolvimento. Então hoje, só fazendo um gancho já com o que a Fernanda falou, ela é a inteligência por trás, né, dos cardápios, né, de composição, e a gente lá no núcleo faz o desenho desses alimentos, como ajustar, né, como dar a cara, né, como preencher a despensa e o freezer das escolas com os alimentos que atendam às diretrizes do programa e ao esquema alimentar previsto aqui na CODAI. Então, todos os alimentos que chegam nas escolas passam, de certa forma, por nós, lá do Pesquisa em Desenvolvimento e Agricultura Familiar. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco sobre por que a Coordenadoria de Alimentação Escolar precisa ter um núcleo de agricultura familiar. Por que vocês veem essa importância, do ponto de vista da política pública, da legislação, dos objetivos do programa? Para dar importância a essa política pública que está dentro do PNAE, que é a aquisição dos pequenos agricultores, está prevista também na lei federal. Então nós temos aqui um desafio de destinar pelo menos 30% do repasse que vem do governo federal, que é a verba PNAE, conhecida como a verba PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para quem não sabe, de repente alguém que não seja da área, a gente fala muito PNAE. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e tem a lei federal que determina essa obrigatoriedade, né, da aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar. De todos os municípios do Brasil. Certo. Então, vem o repasse federal e o município trabalha então com uma contrapartida, né, com o recurso que vem do Tesouro Municipal. Certo. A verba do PNAE ela é exclusiva para a compra de alimentos, para gêneros alimentícios. Então uma parte desse recurso obrigatoriamente deve ser destinado para a compra da agricultura familiar. Acho que complementando também, Lígia, a agricultura familiar é um campo enorme, porque mais de 70% da comida que a gente come, né, que a gente compra, vem da agricultura familiar aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo a compra pública não era algo muito conhecido. Então a gente teve que aprender a comprar, aprender a chegar nesses caras, né? Aprender onde eles estão, o que eles têm para vender. Então não seguiu a mesma dinâmica do que uma compra por licitação de uma empresa, que as empresas já estão estruturadas para isso, já sabem fazer a venda institucional. Já tem o mercado já tem definido. O mercado pronto, exatamente. Dos pequenos, as equipes anteriores, né, que começaram, né, com esse trabalho da agricultura familiar aqui pela CODAI, dava a mão mesmo, né? Dava a mão, o braço, se dedicava, fazia contatos pessoais,
até para as pessoas, ensinar as pessoas como vender para nós. As cooperativas, os pequenos produtores. Eles têm medo, têm receio de fazer contratos milionários, né? E depois não dar conta o que acontece. Sim. A gente também, não, por mais que seja agricultura familiar, o nosso compromisso com segurança do alimento e qualidade, a gente não abre mão, certo? Né? Justamente pelo nosso compromisso com os alunos, com as crianças. Então, a gente tinha que manter um padrão de qualidade mesmo da agricultura familiar e deixar claro para eles, não adianta mandar qualquer coisa, porque a nossa exigência permanece, né? Mesmo sendo da agricultura familiar. Então, eles foram aprendendo ao longo dos anos a como vender para nós, a confiar na gente e a gente também a confiar. Sim. Porque, por um lado, a gente já estava acostumado a lidar com empresas grandes, empresas que já conheciam, né, o mercado, já tinha esse cunho comercial, institucional. E os pequenos, eles foram construindo isso ao longo do tempo. Né? E acho que foi evoluindo ter bastante, um núcleo, né? É dar a importância a esse tema. É assumir isso, né? Assumir. Eu lembro quando eu entrei na Kodai, gente, a minha primeira chefe foi a Agnes. Nossa! Então, ela foi uma grande professora para mim. Nossa. E eu lembro que eu tive que me envolver, eu trabalhava no Núcleo de Desenvolvimento e Comunicação, e eu tive que me envolver na produção de um vídeo sobre o funcionamento da Kodai. E aí eu lembro muito da Agnes colocando isso, né? A gente tem que mostrar para as pessoas da onde vem o alimento até chegar no prato, porque muitas vezes as pessoas olham aquele prato e não fazem ideia do que está por trás desse caminho, da complexidade que é a execução do programa. Às vezes até as pessoas têm algumas críticas ou sugestões, mas não entendem a máquina e a engrenagem de eventos necessários para chegar ali. E aí, em uma dessas etapas da gravação do vídeo, eu fui visitar bananicultores no Vale do Ribeira, que estavam fornecendo banana para a Kodai. E para mim foi muito importante, porque eu tive contato com uma dimensão social da alimentação saudável. Então, entender o que aquela aquisição de alimentos feita pela Kodai fez com a vida deles, né? De criar mercado, de ter eles terem mais renda, eles terem maiores condições de produzir aquele alimento, que inclusive é mais saudável, né? Acho que não é claro ainda para as escolas, né? Acho que esse é o nosso papel, até aqui com essa conversa, né? E com outros conteúdos, é de mostrar o impacto que tem aquele prato de comida que está na escola. O impacto social, o impacto no campo, o impacto de valorização das cozinheiras, o ambiental, nutricional, né, para a saúde. Então, acho que tem conversa para muitos podcasts aí, né, Lígia? Sim. E vocês têm essas informações sobre o impacto dessa aquisição da agricultura familiar nessas cooperativas, nessas famílias? A gente tem um relato dos próprios agricultores, né, dessa transformação social. Antes da política pública, como que eles escoavam a sua produção? Por meio dos atravessadores, né, que procuram pagar o mínimo. Quando pagam, né? Então a gente tem relatos assim de que o caminhão ia embora com a produção e o agricultor ficava lá. Quando será? Será que eu vou receber? Quando que eu vou receber? Então ficavam realmente reféns, né, desse intermediador que é o atravessador e que depois colocava um preço alto para o consumidor, né? Então as duas pontas saíam prejudicadas, né? Tanto quem produz quanto quem é o consumidor. E a política pública, ela traz então essa oportunidade da garantia da renda, que para eles é muito importante. Então eu vou produzir tantos milhões de unidades de banana, que nossos contratos, 19 milhões de unidades de bananas, mas eu sei que eu tenho um mercado garantido, eu sei que eu vou ter aquele retorno financeiro e eu vou até poder investir na minha produção, planejar e investir. E aí um relato importante também é do abandono da terra, o abandono da roça. Sim. Então vários falam que eles
não queriam continuar a vida dos seus pais, essa vida, né, assim, de incertezas. Então a política pública, ela traz também essa possibilidade de continuar para as próximas gerações. Da perspectiva, Perspectiva. né, pra eles. Garantir a sustentabilidade do sistema, né? Porque a gente e da preservação daquelas áreas, sim, né? Sim. E atualmente, quais alimentos estão sendo fornecidos da agricultura familiar, nos cardápios no município de São Paulo? Vocês poderiam contar um pouquinho sobre isso? A gente tem, começando então pelos lanches, né? A gente tem os sucos diversos, a gente tem doce de banana, as frutas in natura, que são a maçã e a banana. No cardápio da refeição, o arroz, compramos farinha de mandioca, fubá de milho. São alimentos que pertencem à cultura alimentar, que valorizam a cultura alimentar. Isso é Feijão. Importante também, né? É adquirir aquilo que o território consegue produzir, né? A vocação agrícola do território tem que ser respeitada, né? Para pensar na sustentabilidade também desse sistema alimentar. Um circuito curto, né? Porque a política privilegia a produção local. Então a orientação é para comprar do mais próximo. Mas como a nossa demanda é gigante, né? Perto de São Paulo, o mais próximo para nós é Rio Grande do Sul, né? A gente tem que expandir um pouco esse raio. Mas aí vai começando, vai priorizando quem está mais próximo e vai abrindo. Sim, então hoje a gente compra do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, já chegamos até a Mato Grosso, né? E esse ano a gente trouxe inovações para o cardápio, né, Agnes? Sim. Com alimentos. Vamos dar spoiler já, né? Vamos dar spoiler, não chegou ainda. Não chegou ainda, mas é lançamentos, né? Lançamentos a gente adora. Vai chegar a maçã desidratada crocante, que esse a gente acha que vai ser um sucesso, tipo uma maçã chips. Gente, maçã desidratada é alimento minimamente processado, guia alimentar, saudável. Alternativas para a substituição dos ultraprocessados. Ótimo, que é um grande desafio, né? Ótimo. Aí vai chegar as polpas nativas também, da Mata Atlântica, a uvaia e o cambuci. Esse a gente ainda está caminhando, mas estamos quase lá, né? E a pupunha também, que é algo que há muito tempo a gente queria introduzir, mas ainda, como a gente falou, ainda é um processo, né? É um processo para desenvolver fornecedores, para desenvolver a qualidade que a gente quer. A gente está bem confiante que em breve teremos mais esses alimentos no cardápio. Antes da gente começar a gravar, a Fê estava me contando uma situação, um case, envolvendo repolho. Uma fala de uma cooperativa, né, de uma agricultora. Você poderia compartilhar conosco? Sim. É a dona Terezinha, ela é agricultora da Zona Leste, é uma agricultora urbana. Ela e o esposo têm uma horta aqui na cidade de São Paulo mesmo. E a gente tem aqui pelo Sampa Mais Rural monitoradas mais de 1.200 hortas só na cidade de São Paulo. E a dona Terezinha estava contando para nós no encontro regional que nós fizemos na Zona Leste para aproximar os 6 parceiros dos agricultores urbanos. E ela deu o exemplo do repolho, que é um alimento que ele exige muito esforço para fazer o manejo e o cultivo. Mas ela falou, se for uma demanda do SEI, se o SEI falar para mim, não, eu preciso do repolho no cardápio, eu vou produzir. Porque é isso, é a garantia de que eu vou plantar e alguém vai comprar. Vou ter como escoar essa mercadoria. Como escoar. Então, é muito importante essa aproximação, tanto para nós, para a compra institucional, esse diálogo. Nós fazemos as visitas técnicas dos fornecedores, nós vamos lá até as cooperativas, conversamos, isso traz melhorias para os nossos editais de compra. E, da mesma forma, para as unidades parceiras que têm essa oportunidade da compra direta, utilizando o recurso, né, repassado pela prefeitura, é muito importante conhecer no entorno desse SEI onde estão essas hortas urbanas, quais os alimentos que produzem e qual é o potencial para produzir. Isso através do diálogo se consegue, né, esse ajuste. E o SEI ele tem essa flexibilidade do cardápio, porque nós publicamos no prato aberto o esquema alimentar.
Então consegue também tá lá publicado verdura ou compor legume através da produção das É hortas uma grande vantagem realmente para os 6 parceiros, porque eles podem criar essas demandas. Às vezes, ora pronobis é algo tão tranquilo de cultivar, mas às vezes não tem interesse comercial. Mas elas criando essa demanda lá para fazer aquele franguinho, vai ter algum veio mineiro lá e já sai, né, um cardápio diferente, onde é o ganha-ganha, é o oposto, né, da experiência anterior que a Fernanda falou, que é o perde-perde, né? Perde o atravessador, perde a unidade, e aqui não, aqui é o ganha-ganha. As unidades ganham diversificando e tendo produtos mais acessíveis, frescos e do agrado dela, vamos dizer assim. E os produtores também, né, com uma produção garantida já. Tendo a renda, como escoar essa mercadoria. O alimento, ele, do ponto de vista da política pública, eu acho lindo quando a gente pensa em agricultura familiar, porque o alimento não é tratado como commodity. Ele é tratado como um produto que vai garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então imagina para as crianças terem acesso a esse alimento fresco, que está garantindo o desenvolvimento social e econômico de um território, né? E poder ter essa informação. A escola, inclusive, precisa usar esse alimento como instrumento de educação alimentar e nutricional, para que as famílias e as crianças saibam da onde vem aquilo que eu como, da onde vem aquele alimento que a escola está fornecendo, né? Levar as crianças até a horta para conhecerem, para conversarem, fazerem perguntas. Ou com o fornecedor, entender quem é esse fornecedor, né? Às vezes o fornecedor virar um fornecedor da comunidade, né? Ele pode fornecer cestas não só para a escola, mas para o entorno, para os moradores, para os pais também, né? Para as famílias. E a gente adora spoiler, então eu vou dar um segundo. A gente está criando aqui, a Kodai está desenvolvendo já há algum tempo, uma plataforma justamente para ajudar esse encontro entre produtores e os consumidores, seja consumidores nós, cidadãos, ou as entidades, né, os 6 parceiros principalmente. É uma plataforma que vai ajudar a divulgar então os produtos, não só aqui na Grande São Paulo, como no entorno, né? Pessoas que são pequenos produtores ou maiores, produtos diversos, onde a gente só vai colocá-los em contato para as pessoas daí negociarem formação de cestas ou preços, e frete, essas coisas. Aqui eu acho que essas plataformas ajudam muito, né? Eu gosto muito de usar aquela do IDEC, que é o mapa das feiras orgânicas. Ótimo. Então você entra para saber onde que está a feira orgânica mais próxima. Não sei se o nosso vai ficar nesse nível. Mas a ideia a gente começa pelos pequenos, né? A ideia é criar algo assim, para facilitar mesmo. E para a gente ir finalizando, eu queria que vocês contassem um pouco sobre qual que é o papel das unidades parceiras e os desafios também das unidades parceiras, né? Os 6 parceiros, que são centros de educação infantil da nossa rede municipal de ensino aqui de São Paulo, que estão adquirindo os alimentos, né? Então teve uma normativa que passou a determinar que as mantenedoras, as OSC, são responsáveis pela aquisição de alimentos. E as nutricionistas assessoras que atuam nesses 6 parceiros, elas podem auxiliar muito nesse planejamento aí dos cardápios e nessa incorporação das dimensões social, ambiental da alimentação saudável no planejamento dos cardápios. O que vocês têm aí a dizer para elas? É muito importante pensar em garantir a qualidade dos alimentos. Então, assim como a Agnes falou de todo um cuidado que a gente tem em termos, né, de selecionar os alimentos, de olhar a composição, com guia alimentar a gente aprende a olhar o rótulo, né? Olhar a rotulagem nutricional, a lista de ingredientes. Então essa é uma maneira, né, fácil da gente conseguir selecionar aqueles alimentos que vão atender às diretrizes. O nosso site da Kodai tem as informações, nossos informativos técnicos. Nós também trabalhamos aqui com o núcleo de assessoras com formações continuadas para poder orientar tanto os nutricionistas assessores quanto os gestores dos 6 parceiros
né, sobre essa qualidade dos alimentos. Então a CODAI ela está à disposição, né, para esclarecer, e a gente tem então esses materiais orientativos que vão nortear a compra para que seja uma compra então que a gente garanta a qualidade dos alimentos, a qualidade dos cardápios. E nesse núcleo da agricultura familiar, trabalha, além de nutricionista, tem agrônomo também, né? Temos agrônomos, advogados, e uma advogada, desculpa, porque tem uma grande discussão lá, né? E a gente precisa de perfis variados para desenhar os produtos, contatar as pessoas, fazer um mapeamento, né, da produção e depois analisar toda a documentação para também a gente garantir o fornecimento do alimento que realmente a gente deseja, né, na qualidade que a gente deseja. E pensando que todos têm uma única missão, que é um atendimento de qualidade para os bebês, para as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Muito bom. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, acrescentar? Mensagem final, spoiler final? Ai, gente, você não pode dar mais um? Aí vamos deixar para o próximo episódio.